Você teria um minuto do seu dia pra me ouvir falar sobre Diário de uma Apotecária? Gente, sério, vocês não têm noção do quanto eu esperei por isso daqui. Quando o anime acabou, eu fiquei igual doida atrás da novel. E isso já aconteceu com outras obras, né? Geralmente acaba o anime e eu fico doida atrás do mangá. Mas como o material original era uma novel, vou ler, né, pra ver o que aconteceu, como que é o desenrolar da história, porque eu fiquei completamente obcecada por esse título quando eles começaram a lançar o anime. E foi uma dificuldade sem tamanho encontrar a novel disso daqui, sério. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi porque eu procurei a novel em português e eu não achava em lugar nenhum. Eu fui parar nos mais profundos abismos do Telegram e eu encontrei uma, baixei e li até o volume 3. Só que foi uma luta, porque o negócio estava traduzido, parecia que por Google Tradutor. Tradução horrível, sério, não dava pra entender metade das coisas que falavam. Só que eu ia lendo e decifrando, né? Cada frase eu tinha que decifrar o que aquilo estava falando. Poderia ter lido em inglês? Poderia, mas porque eu não fiz isso eu não sei. Só que quando eu cheguei no volume 3 dessa scan que eu consegui baixar, eu vi que a editora Alt tinha anunciado que iam publicar. E eu nem conhecia essa editora, nunca ouvi falar. Eu esperava que, sei lá, New Pop lançasse, porque fez muito sucesso, né? Foi, assim, teve uma repercussão muito grande. Eu acho que muito maior do que eu estava esperando. E quando anunciaram que iam publicar, eu fiquei, meu Deus, por favor, publiquem e que deem continuidade, porque grande parte das editoras tem mania de publicar o primeiro volume, aí não tem o sucesso de venda que eles esperam e logo cancelam. Mas eu acho que foi diferente nesse caso, porque eu vi que teve bastante sucesso de venda, né? Muita gente comprando, postando. O que mais me prendeu, assim, em relação a esse título é que fugia completamente do padrão de animes que eles estavam lançando na época, né? Ultimamente a gente só consegue ver lançamentos de Isekai, e eu não sou a maior fã de Isekai, tem quem goste, mas eu não sou a maior fã. Então eu fico completamente cansada desses títulos. E quando eu fui assistir, não foi nada do que eu estava esperando. Eu achei que ia ser um romance, que iam focar no romance, e não tinha nada de romance. Assim, tem migalhas de romance, né, que a autora vai dando pra gente uns pouquinhos, pra gente ficar, quero mais, quero mais. Só que não é o foco do anime e nem da novel. Eu queria falar, assim, das principais diferenças entre o anime e a novel. Eu acho que, apesar do anime ser muito bem adaptado, ser muito bem ambientado também, a gente consegue, lendo, a gente consegue visualizar tudo que a gente enxergou no anime, ainda assim não tem a riqueza de detalhes, né, que uma leitura, assim, contínua traz pra gente. Bom, falei e não disse nada sobre a história, né? Caso você ainda não tenha assistido ao anime, fala sobre uma garota chamada Mao Mao, que vai parar sem querer no palácio do imperador. Ela é sequestrada e oferecida como uma serviçal, né? Algo que era muito comum pra época. E a única coisa que ela quer fazer é cumprir seu tempo de serviço e ir embora daquele lugar. Mas ela não é uma garota que fica, meu Deus, eu preciso sair daqui, ou que fique filosofando muito sobre a vida. A única felicidade dela é mexer com as plantinhas dela, fazer os remedinhos dela. Ela é uma apotecária, né, como o título diz. E é isso, testar veneno é o que faz a vida da bichinha feliz. Mas vai construindo uma narrativa que ela vai cada vez mais adentrando na história principal, né, que seria a história do imperador, do império, das pessoas importantes daquele local. Ela vai sem querer sendo vista, algo que ela não queria, ela queria passar despercebida, mas graças aos seus talentos e à sua curiosidade sobre ervas medicinais, ela vai adentrando nas tramas e é uma pessoa que tem
um olhar assim mais crítico, mais clínico para as coisas, então ela consegue notar coisas que pessoas comuns, no caso, não conseguiam. Aí no meio dessa história toda, né, surge o cara que anunciaram como alguém que seria o par dela, o Jinx. E não é isso na verdade, né, porque a Mau Mau não tá nem aí pro Jinx. Ele que enxerga algo diferente nela, porque ele é uma pessoa que é sempre venerada, as mulheres ficam encantadas com a sua beleza. E a Mau Mau tá assim, nem aí pra ele. Ela só quer viver a vida dela tranquila, fazendo as coisinhas dela tranquila, sem se envolver com nada. Aí que tá um ponto que eu achei muito diferente entre o anime e a novel, porque no anime a gente vê a Mau Mau num mundo distante, sabe? Ela realmente não quer se envolver e quando ela vê o Jinx, ela sempre fala em tom de asco, né? De nojo. Ela realmente tem esse nojo, mas na novel é justificado por que que ela age assim, né? Eu acho que por ela ter sido criada em um ambiente muito humilde, ela não consegue enxergar o motivo dessa nobreza. Então, quando ela olha pra ele na novel, ela tá sempre, essa ninfa celestial, meu Deus, não sei o quê. Não ela falando, a gente lê na perspectiva dela, então a gente imagina que é aquilo que ela sente, mas não que ela verbalize isso. Aí ela sempre fala, né? Nossa, ele é tão lindo que poderia derrubar exércitos. Ela fica desconfiando que ele seja um concubino, né, do imperador. E assim, eu acho que isso é mostrado no anime de uma forma muito sutil. Tanto que algumas pessoas acham que ela só tem completo nojo dele e realmente ela tem partes que citam, né, que ela enxerga ele como um inseto asqueroso, mas não por detestar ele em si, mas ela não consegue conceber que ele é tão perfeito. Tem uma parte que ela fala que ela enxerga ele como um diamante, como um risco. É como se ele fosse uma pedra super preciosa, mas que apenas uma coisa tirava todo o valor dele, que no caso seria o fato dele ser um eunuco, né? Ela achar que ele é um eunuco. Então, ela meio que fica nessa dualidade de ter uma admiração pela beleza dele e pelo jeito que ele se porta, e ao mesmo tempo ela acha isso inconcebível, ela acha isso fora da caixinha, né? Fora da realidade. Mas eu acredito mesmo que seja pelo histórico de vida dela, pelo ambiente de onde ela veio, né? Foi uma pessoa que passou muita dificuldade durante a vida, é, viveu dentro de um prostíbulo, então ela nunca viu homens em geral como pessoas, né? Via mais como seres que querem de alguma forma tirar proveito. E bom, essa foi a minha interpretação. Eu tô misturando um pouco da minha interpretação com o que de fato foi falado na novel, que acredito que venha dessa posição, ela não ceder aos encantos do Genshin como todas as mulheres do palácio fazem. Eu poderia continuar dando os meus 5 centavos de opinião sobre toda essa história, né? Sobre a minha interpretação e tal, porque cada pessoa vai ler de uma forma diferente. Mas foi isso que eu consegui sentir, sabe? Lendo a novel, eu achei muito mais aprofundada nesses detalhes. E mesmo o anime também sendo contado na perspectiva dela, ele não narra pra gente os sentimentos que ela teve ao encontrar certas pessoas e fica pouco explícito também, né, a forma que ela, eu acho que as relações entre as pessoas não são tão explícitas quanto é na novel. Mas, enfim, a minha edição infelizmente veio com defeito.
Eu só consegui ler até o capítulo 20. Chegou no capítulo 20, aconteceu uma loucura, né? E veio na página 160. Aí depois pulou pra página 97. E aí fica um tempão, né, nas páginas que eu já tinha lido. E aí do nada volta pro capítulo 25. Ou seja, eu nessa edição que veio com defeito, eu perdi o capítulo 21, 22, 23, 24 e metade do 20 também, que ele foi cortado na metade. Mas eu já entrei em contato com a editora e eles falaram que vão resolver o meu problema. Eu espero que resolvam logo, porque eu queria, assim, não queria ter que pular pro 25, só que cara, tá demorando tanto que eu acho que eu vou só continuar lendo, como eu já sei a história, né? Então, eu tô em dúvida, né, se eu continuo lendo a partir do 25 ou se eu espero chegar a edição que a editora disse que vai mandar pra mim e leio tudo na ordem certinha, porque eu já sei como é a história, né? Eu li com aquela tradução louca lá do Google Tradutor, mas eu queria ter experiência de ler todos os capítulos, tudo certinho, e assim, a tradução foi muito boa, a tradutora tá de parabéns da edição, veio linda, eu amei, assim, a capa, ó, eu achei tudo muito bem feito. Veio com marcador de página, mas eu não tive coragem de cortar, porque tá muito fofo desse jeito, eu tenho medo de cortar torto. A qualidade do papel, muito boa. Assim, as imagens não vieram com defeito, vieram todas muito bem impressas. E além dos brindes, né, que vieram, veio esse cartãozinho aqui. Eu coloquei até num shield, né, de Magic. Mas, ai, não tô conseguindo tirar. Aqui. Ele é holográfico. Tá refletindo aí. Ó, do outro lado também. Veio lindo. Eu achei, assim, um mimo muito fofo. E vieram 2 broches também. Peraí que eu vou mostrar. Vieram 2 broches. Esse daqui, da Mau Mau. Ó, eles também brilham. E do Gingy. Uma coisa que eu não falei também é que eu acho a arte da novel muito linda, muito linda. Eu tava comparando, né, com a arte do mangá e do anime. E assim, eu acho que do mangá foi a que eu menos gostei, eu achei muito infantilizada. Nada contra a ilustradora, mas eu acho que a arte da novel, ela não infantiliza a Mau Mau, né? A gente vê claramente que se trata de uma jovem, adolescente, né, que tá se tornando uma adulta. No caso, na época, ela tinha 16 anos. E eu acho que é até uma questão, né, que colocam muito quando vão falar do anime, é que, ela é pequena, não sei o quê, tem corpo de criança. Quando, na verdade, assim, fica claro na novel que ela é só uma mulher desnutrida, né? Não teve uma alimentação muito boa na infância e ela é magra de desnutrida. Não que ela tenha se esforçado para isso ou que a autora tenha feito com o propósito de infantilizar ela. Até porque quando a gente vai lendo, a gente vê que, assim, ela tem uma mentalidade muito adulta, muito madura das coisas. Não pra parte romântica, porque isso... Ela tem 0 maturidade, ela nem consegue imaginar essa possibilidade. Mas, no geral, em relação às outras concubinas, em relação aos eunucos, todas as relações que a gente lê são muito bem construídas, né? E tá sempre trazendo a perspectiva dela em relação às pessoas e como que esse jogo de relações funcionam dentro do palácio interno, coisa que qualquer fala errada sua pode acabar com a sua vida. Então a pressão que essas meninas sentem lá dentro. Sim. Ansiosa pelo volume 2. Aliás, ansiosa pelo volume 1 completo, que ainda não chegou pra mim. Mas se a editora não mandar até essa semana, eu vou reclamar de novo com eles no e-mail. E eu quero muito, muito, muito que eles continuem dando sequência nessa novel, que não cancelem, pelo amor de Deus, porque eu esperei muito por isso aqui. E eu poderia ficar o dia todo falando sobre essa história, mas pro vídeo foi só isso mesmo. Tchau, gente.